parte de nós. Ser firme e lutar, faz parte de nós. Chorar e sorrir, está dentro em nós um motivo de caminhar e vencer. Está dentro em nós um motivo de caminhar e vencer. Parte de nós. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Quem acompanha a Aliança de Misericórdia sabe que para nós, os jovens são uma riqueza muito grande. Investimos em evangelizações que possam alcançá-los, porque sabemos que Deus quer contar com cada um deles para a construção do seu reino aqui nessa terra. Neste ano, o Congresso Jovem da Aliança de Misericórdia tratou do tema Originalidade, um legado espiritual, com o intuito de levar os presentes a uma profunda reflexão sobre as suas origens, pois só quem sabe de onde veio saberá para onde ir. O Congresso Jovem 2022 da Aliança de Misericórdia aconteceu nos dias 2 e 3 de julho no Centro de Evangelização no Botuquara, em São Paulo, onde jovens de diversas partes do país puderam viver uma experiência única de oração e aprofundamento no carisma da misericórdia. Foram 2 dias de comunhão e de partilha, onde mais de 500 jovens puderam se aprofundar no legado espiritual do carisma do movimento. O Congresso Jovem é o momento mais bonito dos jovens da Aliança de Misericórdia, né? É o momento do ano em que jovens de todo o Brasil vêm aqui para o Sítio Botuquara, o nosso centro de evangelização, para poder rezar juntos, meditar, refletir sobre as palestras que são passadas. É um momento de grande efusão do Espírito Santo e de abertura do coração para ouvir a palavra de Deus, né? O nosso desejo é que esse momento seja um momento de fraternidade para os jovens, mas um momento de fortalecimento da fé. A fé tem suas dificuldades, o mundo de hoje procura arrancar a fé das pessoas e o Congresso Jovem tem esse objetivo. Os nossos jovens são jovens alegres, felizes, mas também precisam desse momento para fortalecer a sua fé. E com a sua fé fortalecida, voltar para as suas cidades, os seus estados, levando essa mensagem tão bonita que pode também contagiar outros jovens. Olha, Papa João Paulo II dizia que quem evangeliza os jovens são os jovens. Realmente é um contágio, é um contágio. Assim como os jovens se contagiam no mal quando são instrumentos do inimigo, com muita mais força podem contagiar-se no bem. A palavra diz assim, é Paulo que diz, assim como no passado você colocou o teu corpo ao serviço do pecado pela malícia, com muita mais força hoje, coloca o teu corpo ao serviço do Senhor pela misericórdia. É belíssimo aquilo que Deus faz, porque quando oramos juntos, Deus se manifesta, curas acontecem, libertações, como vimos hoje, maravilhoso. Com o tema Originalidade, o Congresso Jovem 2022 abordou o que é ser original, de onde vem a nossa originalidade e como manter vivo o legado espiritual que nos foi dado, como ser um cristão único e original em nossa vida diária. O tema do Congresso deste ano tem o objetivo dos nossos jovens perceberem a riqueza do carisma da Aliança. Qual é a herança espiritual, o legado que nós recebemos dos nossos fundadores. Ou seja, eles precisam saber onde os pés estão sendo colocados. Com os pés fixados nesse legado espiritual, nesse carisma, é mais fácil que eles percebam e vejam o novo que Deus tem para eles. Ou seja, o coração está ancorado em Deus, a visão está no novo que Deus tem, essa caminhada maravilhosa que Deus tem, mas tem um ponto de partida, que é a originalidade, que é o carisma. Então eles sabem de onde eles saíram e vão agora perseguir esse novo que Deus tem para cada um deles. Então, o objetivo do tema é esse: incentivar no coração, dar esse testemunho claro e concreto do que é o carisma da aliança, para que eles possam evangelizar aonde Deus os chamarem.
O tema desse Congresso Jovem é originalidade. Nós escolhemos esse tema porque vimos o desejo de voltar às nossas origens, saber de onde viemos e para onde vamos. E aí a gente quis derramar isso nos nossos jovens da Aliança de Misericórdia, para eles entenderem definitivamente as heranças espirituais que eles carregam. É interessante pensar em originalidade, fora até mesmo do significado do dicionário. Quando nós preparávamos a pregação, Jesus mesmo falou e me deu o exemplo de um tênis. Um tênis de marca, por exemplo, o que faz com que ele seja original? Não é que não tenha nenhum igual, mas é que ele vem de fábrica. Ele tem todos os elementos do original dele mesmo. E isso faz com que nós também sejamos originais e entendamos o que é originalidade. Ele é o Criador. Ele nos criou e nós só somos originais se nós voltarmos a Ele, se nós fizermos o que Ele sempre sonhou que nós sejamos, que nós façamos. Isso é originalidade, né? Agir conforme o Criador quer. Uma coisa linda é que todos os santos são todos alicerçados na palavra como alicerce da própria vida, como fundamento, rocha firme. São pessoas que vivem em Cristo, mas são totalmente diferentes. Então, se você quer ser original, não tomar cerveja original, mas seja original em Cristo Jesus, e você vai viver assim a tua unicidade, porque Deus te ama como filho único e você unicamente é capaz de amar como só você poderá em toda a história da humanidade. Então, Francisco é totalmente diferente de Santa Teresa, de Santo Ignácio, tudo aí mais firme, mais regular. E Francisco que é a loucura de Deus, e Teresinha toda atenta aos detalhes, e Teresa d'Ávila, que era uma general forte. Cada santo, João Paulo II, totalmente diferente de João 23, somos belíssimos porque somos únicos para Deus. Além de diversas pregações, o evento ainda contou com um teatro da Companhia de Artes da Aliança de Misericórdia, show e adoração eucarística com o Ministério Acorde, onde muitos jovens se emocionaram e viveram experiências profundas de misericórdia e de coragem para seguir a vontade de Deus. É muito emocionante ver a nossa casa-mãe cheia de novo, depois de anos que nós passamos aí difíceis, na verdade, com a pandemia. A emoção é grande, principalmente de poder começar, né? Nós fomos a primeira pregação, nós demos a introdução, então para mim é justamente pegar, abrir a porta e falar, pronto, começou. E para mim também eu fico pensando assim, nossa, mais pessoas vivendo experiências. A gente sabe que muitos jovens que vêm no Congresso Jovem, às vezes vêm feridos, com dificuldades, desanimados, precisando de um ânimo novo para caminhar. E eu sinto que esse é o momento dos jovens serem alinhados e falarmos, vamos caminhar juntos, né? Força, tem alguém com você. Então a emoção para mim é falar, eu estou caminhando e indo com força junto com a minha família. Poder ter essa experiência de poder falar com esses jovens depois de todos esses tempos, né, presos em casa, por mais que o ano passado já aconteceu meio que rápido, né, mas poder falar assim, viver um congresso desse jeito é um sentimento que enche o coração de alegria, de esperança e de vontade de dar mais ainda para Deus. Então, estar aqui nesse congresso jovem, com essa juventude, podendo partilhar da palavra de Deus com eles, é poder acreditar mesmo, né, de que esse é o futuro da nossa geração. São esses jovens que a igreja pode contar, são esses jovens que nós iremos incendiar o mundo, né? Então, é uma alegria muito grande. Estar presente no Congresso Jovem, ver os jovens aqui na nossa casa é uma alegria imensa, porque faz parte do nosso carisma os jovens e os pobres. São dois pilares fundamentais da nossa evangelização e tê-los aqui conosco é sentir a vida que vai brotando com as evangelizações, com as missões, e nos encontramos para poder nos abastecer e fazer unidade. Mas olhar para cada jovem é eu perceber que o que eu quero fazer por eles é o que eu faria para os meus próprios filhos. Né? O que eu faço para meus filhos é o que eu desejo de fazer por esses jovens. Né? Então, eu sempre digo, né? Se um dia eu falhar em alguma coisa, o meu filho talvez não encontrar Deus por mim, que ele encontre alguém disponível como eu aí fora para falar de Jesus para ele. Então sempre quando eu vejo jovens é eu poder ser o que eu sou para meus filhos, né, para eles. Cada pregação e momento de louvor do Congresso Jovem preencheu os nossos corações com uma alegria que vem de Deus, mas também com muita esperança. Esperança essa que nos foi comunicada por aqueles que assumiram os seus cajados com coragem, ousadia e obediência ao querer de Deus. Hoje, também nós somos chamados a deixarmos o nosso legado.
assumindo o chamado do Senhor, dando eco à sua voz. O Congresso Jovem é também uma oportunidade de belos testemunhos. Daniela, por exemplo, conta que conheceu a Aliança de Misericórdia ainda na adolescência, participando com a família. Ela se encantou e teve diversas experiências no movimento, até que tomou a decisão de fazer parte da comunidade de vida durante os anos de 2012 e 2013. Porém, com o passar do tempo, assim como acontece com boa parte dos jovens de sua idade, surgiram questionamentos e motivações pessoais que fizeram com que ela tomasse a decisão de abandonar aquela experiência, desejando conhecer e buscar coisas novas para a sua vida. Depois que eu saí da comunidade de vida, eu fiquei um tempo ainda na comunidade de aliança, e aí depois eu decidi um lado, né, seguir um lado, que a gente fala para não ficar em cima do muro, e eu acabei decidindo o outro lado, né, eu queria viver minha vida, eu queria conhecer as coisas que eu não conhecia ainda, então eu comecei a sair, né, eu comecei com festas, bebidas, né, relacionamentos desregrados, e aí foi uma coisa levando a outra, né? Eu lembro que o sentimento que eu tinha é que eu já estava ali mesmo, então não tinha o que fazer, né? Então era cada vez mais fundo, né? Então eu já tô ali, então eu vou beber, já tô ali, eu vou experimentar uma droga, já tô ali, eu vou ficar com um, eu vou ficar com outro. Então era sempre aquela coisa que a vergonha já tinha passado, né? Eu já estava ali mesmo, ele era o meu lugar e não vinha a possibilidade de voltar para Deus na minha cabeça, né? Então foram 7 anos vivendo dessa forma. Mesmo assim, Daniela ainda sentia no coração a necessidade de voltar para Deus. Ela sabia que era necessário tomar uma decisão enquanto ainda havia tempo. Durante a pandemia, eu me senti muito vazia, muito sozinha, né? E eu comecei a ter crise de ansiedade, né? E através de ajuda também de profissionais, eu comecei a ter um olhar mais atento para mim mesma, né? Para dentro de mim. E eu percebia que não era sobre os lugares, né? Não era o lugar que estava errado, eu que estava vazia. Então, muitas vezes eu chegava em casa, tinha essas crises, né? Essa questão de me sentir sozinha, de achar que eu não tinha um lugar certo, que eu não era feliz, né? E foram exatamente essas coisas que começaram a fazer eu olhar pra dentro, né? E aí o ano passado, 2021, um amigo meu acabou falecendo, né, de Covid, com 28 anos, e é uma pessoa que eu conheci na comunidade, né, então que também dançava na comunidade, que também viveu do carisma, e antes, né, quando a gente saía junto, a gente estava junto, a gente sempre comentava entre nós, né, se um dia a gente ia voltar para Deus, se um dia a gente ia voltar a servir. E para nós isso era algo muito distante, né? A gente até falava, depois a gente vê isso, né? Um dia a gente volta, porque a gente sente falta de Deus, só que mais pra frente, talvez um dia a gente vai voltar, e a gente sempre colocava como se depois a gente pudesse fazer isso. Então assim, com a morte dele, eu percebi que eu não tinha o depois, né? Que eu tenho agora. E se eu pudesse viver, né? Quando eu também acabei pegando Covid e eu comecei a pensar, se eu só tivesse uma semana, se eu só tivesse um mês, como eu queria estar, né? E aí eu vi que eu queria estar com Deus e foi esse start que me fez querer voltar. Enquanto eu rezava para esse congresso, Deus colocava muito forte no meu coração que o jovem nasceu para aquilo que é profundo. Não nasceu para ficar no raso, não nasceu para qualquer coisa, não nasceu para mais ou menos. Ele nasceu para aquilo que é o mais profundo. E o encontro com Jesus abandonado provoca isso. Todas as vezes que o jovem abraça esse Jesus, que ali no grito da cruz gera a humanidade, ele abraça Jesus e ele é capaz de abraçar a humanidade. Então, quanto mais profundo na intimidade com Deus, mais profundo na vida do outro. Com certeza, né, voltar foi a minha melhor escolha, né, hoje eu vivo assim, né, no grupo lá de Itu, vivo Fraternidade, e eu acredito, né, que eu estou naquele processo de entender que Deus permitiu com que eu tivesse essa história para que hoje eu pudesse ajudar outras pessoas de alguma forma, né. A Dani hoje é uma menina de 15 anos que tenta convencer a Dani, mulher, de que a essência de Deus ainda está nela, né? Tem sido a minha luta constante de entender que aquela Dani de 15 anos, ela não morreu, né? Aquela que desejava estar na presença de Deus, ela tá aqui dentro. E é aquela coisa, ela ensinando a nova Dani, que tem todos os traumas, todos os sofrimentos, todas as situações, de que a essência dela é essa, né? Então, assim, é uma felicidade que não tem como explicar, né? Então, assim, é uma realização mesmo. Muito feliz. Durante o Congresso Jovem, o professor Rafael Brito emocionou os presentes com seu testemunho sobre o legado de Deus em sua vida e sobre a importante presença de tantas pessoas em sua caminhada. Falando sobre legado espiritual,
ele convidou todos a acreditarem no potencial de cada um de nossos irmãos e também em nosso próprio potencial, pois Deus sempre acredita e sempre nos dá a sua graça. O legado espiritual, ele é, na verdade, um monumento de bênçãos que você cria, um altar de bênçãos, seja no céu, como também na terra. Tem pessoas que ficam preocupadas em deixar um legado terreno, né? Vamos dizer, herança, finanças para os seus filhos. Mas o legado verdadeiro é aquilo que você constrói no céu. Os santos, por exemplo, nos deixaram esses legados. Por exemplo, Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela já está no céu, mas ela continua com a gente ainda nesse processo todo de santidade, né? Então, o legado nada mais é do que você preparar e deixar pistas da presença de Deus e de si mesmo aqui no mundo. O legado da aliança da misericórdia é desligar as pessoas de Satanás. Não é um legado, é realmente deixar cair estas correntes. Como lemos hoje na primeira leitura, Pedro foi solto, se abriram 3 portas. Nós temos 3 portas para atravessar. A primeira porta do nosso coração, que sempre nos fecha um pouco no egoísmo. A segunda porta daquilo que os outros fizeram contra nós e daquilo que de repente nos condiciona. E a terceira porta do encontro com o Pai. E na verdade esta é a primeira que nos permite de abrir as outras. Falando em legado, né, que nós temos falado muito no Congresso Jovem, eu sinto que o meu legado pessoal é dizer para as pessoas: tem jeito, dá tempo, vem que Deus quer você, dá jeito. Sinto que o meu legado pessoal está muito ligado assim a essa vivência profunda de, olha, eu vou permanecer mesmo com toda dificuldade. É possível, acho que eu vim muito jovem, né? Então eu sinto que o meu legado é, jovem, é possível, vamos lá, você pode viver uma vida de santidade, mesmo que as lutas sejam difíceis, pode continuar. O meu legado é esse, mesmo na nossa juventude, vale a pena ser de Deus e é isso que Ele quer para nós, que nós sejamos santos. Padre Custódio também recorda que viver o carisma da misericórdia nada mais é do que mergulhar no Evangelho de Jesus Cristo. É perceber a grande riqueza, o legado espiritual que nós recebemos. Bom, acho que eu recebi muitas coisas dos meus fundadores do Carisma da Aliança. Uma das coisas que eu sinto que eu gostaria de passar para as pessoas é um grande amor pela Igreja Católica e pela fé católica, né? A nossa igreja é maravilhosa, a fé católica é algo extraordinário. E eu gostaria de realmente deixar esse legado para aqueles que estão ao nosso lado, os mais jovens, né? Eu um dia fui um jovem de um grupo de jovens, eu recebi essa herança espiritual, esse amor pela igreja, esse amor pela fé, esse amor por tudo que dizia respeito à fé católica, que é dada, que é transmitida pela igreja, aliás. E eu gostaria também que os jovens pudessem receber essa alegria, a alegria de serem católicos e de, com essa vitalidade espiritual, também manifestarem a sua fé. O carisma da Aliança Misericórdia, para mim, ele é o tudo, né, de forma pessoal. Mas o carisma da Aliança Misericórdia, para mim, ele é uma forma que Deus encontrou para nos encontrar e para que a gente possa encontrar aqueles que Deus nos confia. Então, para que a gente possa levar essa misericórdia dele, todo esse amor que nós sentimos, né, todo esse cuidado que ele tem conosco, para a gente possa ser essa expressão para a humanidade inteira. Eu definiria o carisma da Aliança de Misericórdia em testemunhar. Ser testemunhas vivas da misericórdia, expressadas com a nossa evangelização, com a nossa vida, com a nossa palavra, com as nossas ações, para que as pessoas possam conhecer a misericórdia de Deus. A aliança é parte da minha identidade. Então, por isso eu disse lá na pregação que eu não estou há 15 anos, eu estou há 33 anos aos olhos do Pai. Foi uma revelação que Ele me deu hoje mesmo, assim. Então, a missão da aliança para mim é poder devolver para Deus o que Ele me deu de melhor, que foi a minha vida, que foi o amor dele. E Ele escolheu esse carisma para que eu pudesse amá-lo e pudesse ensinar outras pessoas a amá-lo. Então, a missão da aliança para mim é parte da minha identidade. O maior legado que nós temos é a salvação de Jesus. É o amor de Deus que nos salvou, como diz o apóstolo Paulo, ainda quando nós éramos pecadores, Ele nos amou. Então, é isso. O maior legado de Deus é Cristo, que foi entregue naquela cruz por nós. E eu acredito demais que quando nós olhamos, que nós não devemos duvidar das pessoas, mas acreditar nelas, é porque eu fui o primeiro, a quem Cristo, a quem Jesus acreditou apesar de todas as coisas, circunstâncias, que não deveria, vamos dizer assim, a nível prático, eu não seria ninguém se não fosse Ele. O beato Carlos Acutis, grande inspiração para esse Congresso Jovem, já dizia: todos nascemos originais, mas muitos morremos fotocópias. Você não quer ser um desses não, né?
Ficou curioso para saber como foi o Congresso Jovem da Aliança de Misericórdia? É simples, é só clicar no cartão que está aparecendo aqui em cima ou nos links que estão na descrição desse vídeo e conferir todas as pregações gratuitamente e espalhar isso para os jovens que você conhece, da sua paróquia, do seu grupo, da sua família. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.